Olá, sou o Hugo Vasconcelos e vou mostrar aqui para vocês o mais novo curso, que é o de fechamento de sistemas com PHP, onde nós finalizamos então o sistema de orçamentos e ordem de serviço, montando aqui todo o controle de painéis, montando aqui o controle de acesso, montando também o envio do e-mail, envio do orçamento por e-mail, envio da ordem de serviço por e-mail, fazendo a hospedagem do banco de dados, colocando o sistema aqui para funcionar em rede e tudo que é necessário para fazer o fechamento de sistema com PHP. Vamos lá, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, porque teve algumas coisas também que eu implementei, tá? E o painel do cliente, na verdade a tela do cliente foi uma delas, para o cliente poder acessar o nosso projeto, o nosso sistema e verificar orçamentos e ordem de serviço que ele tem ali. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer as validações nos painéis, para não permitir que um usuário, por exemplo, que não seja administrador, aqui eu estou com ele hospedado, eu hospedo na Ambler, que é gratuito, e vou mostrar para vocês também o passo a passo aí. Mas aqui basicamente, nós temos a Paloma, que é um usuário financeiro, que tem acesso aqui, como vocês podem ver, ao painel financeiro. Então, ela não pode ter permissão para acessar o painel de administrador e nem o painel dos funcionários, tá? Então, nós colocamos aqui algumas validações para que isso não aconteça. Quando ela tentar acessar, aqui na verdade eu acabei escrevendo errado, painel funcionário.php. Ele vai simplesmente redirecionar para o login, porque ela não tem permissão para fazer aquilo. Outra das coisas que nós fizemos foi algumas limitações. Aqui também eu fiz no painel de administração. Se você é um administrador, ele permite você excluir dados, tá? Se eu tentar excluir dados aqui, ele fala que antes eu preciso fazer o backup do banco de dados. Então eu criei aqui uma opção para nós podermos fazer o backup do banco de dados do sistema. E só após fazer o backup do banco de dados do sistema é que ele vai liberar essa opção aqui, para nós podermos selecionar. Eu coloquei por ano, mas você pode fazer aí também por ano e mês, ou colocar os componentes de datas aqui, tá? E aí então eu posso selecionar um desses anos e fazer a exclusão. E ele exclui dados, por exemplo, de orçamentos daquele ano, dados de ordens de serviço, dados de compras, que são aqueles dados repetitivos que podem sobrecarregar o seu banco de dados, ok? Esse backup ele é feito direto aí na pasta do sistema. Vou até clicar nele novamente aqui. E ele fica, você pode também salvar no computador, mas ele fica numa pasta chamada backup, tá? Ele pega a data e hora que foi feito o backup para você ter um melhor controle relacionado a isso aí. Só pode excluir dados usuários administradores. Mesmo que eu entre aqui com um usuário de nível gerente, ele não vai ter essa permissão, ok? Então tem algumas coisas aí que também eu filtrei, que ensino vocês a fazerem aí o filtro dentro desse modo. Se você quiser aqui, vamos pegar, por exemplo, relatório de movimentações, colocar data inicial e data final, ok. Eu não coloquei para que ele só apagasse dados anteriores, de anos anteriores, tá? E aquilo ali está tudo automatizado para que quando chegue no 2020 ele atualize da forma correta. Aqui nós temos as opções dos relatórios. Nos relatórios, vou mostrar para vocês o hospedado, que nós tivemos também que mexer em algumas coisas, como por exemplo a imagem deles, Ele só aceitou nesse servidor que eu coloquei imagem JPEG, beleza? A PNG até ele mostra, mas aí ela não fica transparente no fundo, então não fica legal. Uma ou outra coisa realmente você tem que estar adaptando e eu mostro aí como fazer. Então nenhum problema nos relatórios, além da imagem que foi ali previamente corrigida, tá? Aqui nós temos os cadastros também, tudo funcionando da mesma forma. Outra coisa que eu fiz foi o seguinte: no painel aqui, de funcionário, nós colocamos então uma opção para os clientes, Se eu clicar aqui sobre o cliente Matheus, esse cliente tem aqui os orçamentos e ordem de serviço. Então eu consigo clicar sobre, por exemplo, uma ordem de serviço dele aqui, e fazer a visualização daquela ordem de serviço que foi feita, ok? Isso aqui nós já tínhamos, eu só implementei essa condição e implementei também o cadastro dele. Deixa eu até ver se eu recebi aqui, assim que é gerada a ordem de serviço, ele vai mandar por e-mail, ainda não deve ter atualizado aqui, mas já vai chegar o e-mail com essa nova ordem de serviço. Eu mostro para vocês aqui como que está funcionando. Agora, quando o cliente é cadastrado, assim que ele é cadastrado, ele também entra, tá, na tabela de usuários. E ele entra como? Com o e-mail e a senha, com o e-mail e a senha dele sendo o CPF. Então eu vou pegar esse cliente ali que é o 6666, que é esse Matheus, e assim que ele entrar ele tem uma tela. Eu não quis fazer um painel porque não há necessidade. Então ele tem uma tela com orçamentos do cliente e ordem de serviço do cliente. Eu poderia até colocar aqui uma outra coisa, orçamentos e o nome dele,
conforme os dados que são enviados aqui. Então, se você quiser, pode alterar também aí conforme a sua necessidade. E ao clicar, ele vai conseguir aqui, ó, verificar novamente um orçamento ou verificar novamente uma ordem de serviço, tá? Aqui chegou, tem alguns que estão indo para o spam, mas isso é devido à hospedagem gratuita da Ambler. Então percebam aqui, ó, que ele mostra o nome, né? Vai mostrar aqui ordem de serviço, número tal. Eu também fiz uma alteração, tá? Porque se você deixar no de orçamento ali, eu vou mostrar para vocês. Se você deixar ele enviando exatamente a mesma página que é do PDF, que é essa aqui, ele envia imagem. Essa imagem não é recebida pelo e-mail, então dá uma quebra aqui acima. Então é legal nós fazermos algumas alterações. Aqui embaixo também eu coloquei a informação, ó, use o seu CPF, né, com a configuração que eu estou mostrando aqui, no usuário e senha para ter acesso ao sistema. Então, quando ele clicar aqui na URL dele, toda a URL agora é colocada de forma dinâmica, nós temos uma variável global que trata isso aí, tá? Ele vai ser redirecionado para o painel, e aí ele vai saber que se ele entrar com aquele CPF dele como usuário e senha, ele cai aqui, ó, e aí ele pode então gerar os PDFs e verificar todas as movimentações relacionadas a ele. Aqui acima nós temos o CPF sendo passado e ele filtra com base nesse CPF. Né? Aqui no de orçamento, deixa eu ver se chegou. Chegou. O de orçamento eu já não formatei, tá? Então aqui, por exemplo, ele manda a imagem, não precisamos da imagem. Né? O restante está tudo ok, mas ali seria interessante criar uma nova página, como eu mostrei no de ordem de serviço, para que não tenha imagem, para que tenha esse texto um pouco maior. Então esse tipo de ajuste nós podemos fazer, né, com base aí no... Aqui, ó, chegou um outro orçamento também, que eu tinha clicado em 2, com base nos relatórios, tá? Com base nas páginas dos relatórios. Então basicamente é isso. Com isso você vai ter o seu sistema, né, totalmente concluído e com essas informações que são interessantes aí serem aplicadas. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, sugestão aí pode mandar para mim.